Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã, neste dia abençoado que o Senhor preparou para nós, entramos mais um dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele pela noite de sono, por este novo amanhecer, por esta nova oportunidade que Ele nos concede de juntos meditarmos na Sua palavra. E nesta manhã, Pai, eu quero consagrar as nossas vidas a Ti, consagrar o nosso dia, nosso trabalho, nossa família. Nós queremos consagrar tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer. Nas Tuas mãos eu entrego as nossas vidas. Glória a Deus, que o Espírito do Senhor seja o nosso condutor, que Ele seja o nosso guia, o nosso guarda fiel. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Te peço, Pai, que o Senhor entre nos lares, levando a tua paz, levando as tuas bênçãos que enriquece, que não acrescenta dores. Aonde este vídeo chegar, Pai, que ali chega a tua palavra, a tua provisão, que chegue a porta aberta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje A palavra do Senhor está hoje no livro de Mateus, capítulo 6. Os versículos estão do 25 ao 34, que vai falar sobre os cuidados da vida. Vamos aprender com Jesus sobre os cuidados das nossas vidas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não vos... Aleluia. Glória a Deus. Não vos inquieteis pelo que o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aleluia. Então, aqui o Senhor, Ele não é contra, né? Nós buscar ou ter estas coisas, né? Porque até mesmo sem a vestimenta, nós não vamos viver sem elas. Sem o alimento, também não. Nós temos que ter o alimento para o nosso corpo, mas o Senhor está falando aqui de preocupações exageradas, ou de também não buscar a Ele, porque aqui no versículo 33 fala
que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescenta. E se você hoje amanheceu o dia preocupado, porque você não tem o alimento necessário para a sua família, ou você não tem as vestes que você gostaria de ter, ou até a quantidade que você quer ter, o Senhor está falando para conosco nesta manhã, nesse dia, através da sua palavra. Busque o meu reino, assim diz o Senhor, e a sua justiça, e as demais coisas ele te acrescenta. Creia que o Senhor está acrescentando o mais que você está necessitando. Mas busque o reino, busque ao Senhor. Quando nós estivermos enfrentando problemas financeiros, né? Vai estes conselhos que Jesus procura nos ensinar. A lição é uma lição do Senhor, para nós sermos dependentes, totalmente dependentes dele. De quem você está dependendo? Às vezes a gente não busca ao Senhor como a gente tem que buscar e confiar como tem que confiar. E às vezes a gente está confiando mais em algo material, né? Confiando no trabalho, confiando no patrão, nós estamos confiando em várias outras coisas, mas nós não estamos confiando inteiramente no Senhor. Quando nós passamos a ser dependente dele, ele sabe e ele cuida muito mais. Ele cuida de todos, de toda a terra. Ele não jogou ninguém aqui na terra em vão. Ele cuida de todo, ele cuida de toda a terra. Mas o Senhor se agrada de nós, ele se alegra quando nós nos esforçamos para servir a ele, para adorar ele, para buscar ele. Por quê? Nós não temos que nos apegar com as coisas terrenas, porque nós estamos aqui de passagem. Nós temos que focar na vida após a morte, essa morte carnal. Para onde vai nossa alma? Temos que cuidar também das nossas almas. E o objetivo desta palavra é isso. Nós dependemos, nós precisamos, né? Não temos que ser dependente das coisas terrenas, mas nós precisamos sim delas. Eu sei que as pessoas que ouvem a palavra de Deus vão entender aonde a gente quer chegar e qual é o objetivo da palavra. Nós precisamos sim do alimento, precisamos das vestes. E o Senhor está falando, se eu cuido das aves do céu, que elas não trabalham, quanto mais de vós, de nós que trabalhamos. Deus, ele supre as necessidades de cada um de nós. Se você tem falta de algo, peça para ele. Peça com fé que ele te dá. Glória a Deus. Não com ganância. Não com ganância de dizer, eu quero comprar tudo o que eu quero. Eu quero ter dinheiro para comprar tudo o que eu quero. Mas você só vai servir ao Senhor se você obter essas coisas, ter muito dinheiro. Eu só vou para a igreja, eu só vou buscar o Senhor, só vou aceitar Jesus se ele me der tal coisa, se ele me der um guarda-roupa cheio de roupa, de calçado, me der muito alimento. Não, busque com o pouco que você tem. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Deus fala conosco todos os dias através da sua palavra. Ele nos ensina como viver na terra. Deixa a ganância, deixa as ambições mesquinhas, aleluia, porque nós temos que ter a dependência de Deus. E toda a natureza, como toda a natureza é dependente, como as aves do céu e os lírios do campo. As aves, Deus cuida. Ele deixou as árvores para dar o fruto também para as árvores, para as aves. E as aves têm suas penas, os animais têm pelo,
tudo para aquecer do frio. Aleluia. Eles já têm um cobertor no corpo deles, né? Há animais que têm tem o privilégio de ser criado dentro de casa, tem até médico, tem alimentos específicos, especial, né? Mas tem muitos que não tem, tá aí na rua. Mas Deus cuida deles também. Glória a Deus. Ele cuida e os lírios, ele depende, né? Os lírios dependem de Deus para viver e ele cuida dela, né? As aves, sem falhar. Somente o ser humano inventou a dependência do dinheiro e do dinheiro e o dinheiro, ainda que seja muito, costuma falhar. Então, às vezes nós confiamos tanto no dinheiro, né? Tem pessoas que confiam muito no dinheiro, mas o dinheiro, ele falha. Mas Deus não falha. Deus é inerrante, ele não falha. Se você não tem o que você deseja, o culpado não é Deus, né? Deus, ele tem cuidado de vós. E quem de nós não passamos por algum apuro nessa vida? Quem de nós não passamos por dificuldades? Todos nós passamos os apuros, as dificuldades. Nós passamos de falta de algumas coisas. Aleluia! E não vamos deixar que a ansiedade, né, com relação aos bens deste mundo, a ansiedade com relação aos bens desse mundo é considerada como pecado, porque as pessoas dizem na ganância. Tem pessoas que são tão gananciosos e olha tanto para o que o próximo tem, porque quer ter igual, eu quero ter igual, né? Tem pessoas que não muda nem de cor, é igual, quer ter igual, ou não aguenta ver alguém vencer na vida porque quer vencer também, quer igual, quer ser igual fulano. E isso é pecado. Isso é pecado. Se conforme com o pouco que você tem, agradecendo ao Senhor por este pouco. Agradeça, ao invés de estar invejando o que o outro tem ou desejando gananciosamente, né? Porque isso tudo traz ansiedade. E a ansiedade em relação aos bens deste mundo é pecado e apenas serve para encurtar nossa vida. Ela causa o desequilíbrio interior e pode afetar a nossa saúde, né? Tem pessoas que adoecem por causa da ansiedade de querer ter, de ter, e aí nunca tem, às vezes nem tem, mas fica ansioso, né? E acaba ficando doente. Aleluia, afeta a saúde e rouba a paz e até mesmo a vida, né? Se nos sujeitarmos ao Senhor quando em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça, então o Senhor, que cuida com carinho, com todo o carinho de um simples passarinho, cuidará também de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Então, se ele cuida dos passarinhos com tanto carinho, ele cuida de nós, de todas as nossas necessidades. E que nesse dia o Senhor possa estar suprindo cada uma das nossas necessidades. Aquilo que nós temos falta, aquilo que nós queremos, que o Senhor venha colocar em nossas mãos, em nossa vida. Mas não fiquem ansiosos. Espera acontecer. E se não aconteceu, Deus, ele sabe o que é melhor para nós, né? As preocupações com o amanhã não a tornarão um dia melhor, antes nos roubarão a paz do dia de hoje. Eu já vivi isso, essa ansiedade. Só que eu não era por querer ter algo. Nunca fui ansiosa assim, porque por eu querer ter algo.
muito. Eu me preocupava, vinha na minha mente como se meu futuro fosse todo desgraçado mesmo, todo. Eu vi o futuro todo errado na minha vida. E ali me causava ansiedade a ponto de eu não viver bem aquele dia. Eu chorava, a mente processava, me dava um futuro totalmente errado. Porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser assim, vai ser assim. E às vezes eu me via tão atormentada por esses pensamentos que eu não vivia bem, né? Não ficava bem durante todo o dia quando esses pensamentos vinham. Era uma preocupação que depois não aconteceu nada. Aconteceu muitas coisas ruins na minha vida, mas não foi exatamente da forma que vinha na minha mente. E quando aconteceu chegar, né? Talvez Deus já estava me mostrando algo lá no futuro e que através desses pensamentos, através dessa ansiedade que eu tinha com os pensamentos ruins na mente, foi que eu corri para a presença do Senhor. Eu comecei a buscar ao Senhor, né? Mudei de religião, né? Se é assim que fala, porque eu era de uma religião, eu busquei em outra, né? Busco Deus hoje em outra, né? É outra doutrina, é outro ensinamento, aonde eu aprendi a buscar a presença do Espírito Santo e hoje eu não vou dizer que não vem pensamentos, né? Quem foge dos pensamentos? O pensamento vem, às vezes os pensamentos de preocupações vêm, mas hoje eu já sei, o Senhor me ensinou a trabalhar a minha mente. Os meus pensamentos, eles não penduram 3, 4 dias, uma semana, não. É 1, 2 dias e eu deleto, né? Limpo minha memória com a palavra e a presença do Senhor. Eu preencho minha mente hoje com a presença do Senhor. Eu busco essa presença do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para a minha mente. Né? Comece a ler a palavra, comece a orar, comece a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o Senhor vai trabalhando. E assim a gente não cai numa depressão, numa opressão, numa angústia que vai tirar a nossa paz do nosso dia a dia. Aprenda as instruções de Jesus sobre o caminho para a vitória nas questões financeiras. Se a questão financeira está te trazendo preocupação, aprenda as instruções de Jesus para que você viva bem, para que você esteja bem. Porque eu sou prova viva, eu falo de mim mesma, que já passei por muitas tribulações da mente e que hoje eu aprendi com Jesus a instruir a minha mente, graças a Deus. E que o Espírito de Deus esteja trabalhando sempre em minha vida, na tua vida, que Ele passa a mão poderosa dele do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés e arranque todas essas preocupações, todos esses medos, todas essas ansiedades, que o Senhor possa trabalhar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Recorra ao Deus que se preocupa com seus filhos. Recorra a Deus. Busque a Deus. Em quem você tem buscado? Você tem buscado quem para resolver os teus problemas? Não sou contra, nem psicólogo, nem terapeuta, não sou contra. Se você precisa, procure. Mas procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescenta sobre a tua vida. Ele acrescenta os bens materiais, Ele acrescenta a tua saúde, Ele acrescenta tuas vestes, teu alimento, tudo o que você precisa. O que nós necessitamos para sobreviver na terra, sem ganância. Se você aprender estas lições, o Deus generoso suprirá todas as suas necessidades, dando-lhes tudo o que você precisa para viver uma vida feliz, porém, não tudo o que você julgue necessário ou desejável. Aleluia! Não é tudo
que a gente quer. Aqui no Salmos 37, o Senhor nos fala. Aleluia. O Salmos 37 fala assim. Deixa eu ver aqui. Para nós não se indignar por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Então, busque, confia, aleluia, e se deleite no Senhor, porque Ele concederá os desejos do teu coração. Vamos nos deleitar no Senhor, porque Ele suprirá os desejos do nosso coração. É Ele que fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa os astutos intentos. Então o Senhor nos convida a confiar mais nele, a buscar a ele, aleluia, porque ele suprirá todas as nossas necessidades. Glórias a Deus. E a história de hoje fala assim: Deus conhece nossas necessidades. O versículo 33 é o versículo chave que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Depois vamos buscar outras coisas. Vamos oferecer as primeiras horas do nosso dia para o Senhor. E o resto a gente vai correndo atrás e Deus vai direcionando, Deus vai guiando, Deus vai trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Se nós ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, nós não vamos viver o hoje. Então vamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, porque o amanhã a Deus pertence. Deus proverá. Busque ao Senhor hoje e Ele vai prover amanhã para você. Ele já está preparando um novo amanhã para você. Amém? Glórias a Deus. Jesus sabia como era difícil não se preocupar. Portanto, nos afirma que nosso Pai Celestial sabe exatamente o que precisamos. Ele nos lembra de não nos sentirmos ansiosos, mas confiarmos nele e fazermos sua vontade. Ao aceitar e obedecer seus propósitos, confiamos que o nosso Pai, que veste com tamanha beleza as flores silvestres, que amanhã, não lançadas ao fogo, proverá por nós de acordo com sua vontade, assim como provê para toda a criação. Louvado seja Deus. Por fim, devido à conversa deles, o gari orou e tornou-se cristão. Aleluia. Então, eu não li a história toda, mas a história conta a história de um gari, né? Que orou a Deus e Deus proveu. Aleluia. E ele compartilhou. Por quê? Porque alguém compartilhou Deus para ele. Aleluia. E Deus ainda proveu com passageiros suficientes naquele dia. Lembra-se de que as tuas necessidades, as nossas preocupações, aleluia, nós temos que lançar ao Senhor. Porque Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Lance todas as tuas ansiedades, a tua preocupação. No livro de Pedro fala que nós temos que lançar as nossas ansiedades ao Senhor. Lance ao Senhor todas as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E as perguntas de hoje falam assim: seu coração está muito ansioso? Olha a pergunta. Seu coração está muito ansioso? Como você pode entregar suas preocupações a Deus? Se seu coração está ansioso, como você pode entregar suas preocupações a Deus?
falando com Ele, lendo a palavra dele, tomando posse das bênçãos e entregando a Ele tudo e descansar, esperar, confiar. Não é entregar e ficar ansioso, não. Entrega e descanse, porque Ele vai prover. Deus, Ele vela pela palavra dEle para cumprir em nossas vidas. Se nós confiarmos, Ele não nos deixa decepcionado. Se Ele não te der aquilo que você está querendo, mas Ele vai te dar a calmaria dentro do teu ser. Ele vai dar um refrigério na tua alma para que você não fique ansioso. Vamos orar. Querido Deus, Tu prometeste cuidar de mim, por isso sei que não devo preocupar-me. Amém. O Senhor prometeu, Pai, cuidar de todos nós. Por isso, Pai, que nós não devemos ficar tão preocupados, que neste dia o Senhor possa tirar todas as preocupações que está na vida dessa pessoa. Em nome do teu filho amado Jesus é o que eu oro e peço ao Senhor e confio que o Senhor vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós e nos dê e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. E não se esqueça, busque primeiro o reino de Deus. E compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Curte, comentem, compartilhe, para que outras vidas sejam edificadas. Amém? Deus abençoe.